Olá, queridos irmãos. É um prazer, uma alegria estar conversando com vocês neste dia 24 de dezembro de 2020. Sejam todos bem-vindos a este nosso espaço de confraternização. Eu sou uma trabalhadora da Casa Bezerra de Menezes e o meu nome é Magda Wagner. O tema deste dia, como não poderia deixar de ser, é o Natal de Jesus. E para iniciarmos, coloquei uma frase para que nos inspire. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Então vamos dar início, como de praxe, com a prece que nos orienta e nos inspira. Neste dia tão especial, em que o mundo cristão comemora o nascimento de Jesus, elevamos o nosso coração em prece, agradecendo pelas bênçãos recebidas, por todas as vezes que o Mestre foi o nosso guia, o nosso amigo, o nosso irmão do caminho. Que esta luz que de Jesus irradia possa, enfim, penetrar em nossos corações, amainando os nossos sentimentos, amoldando o nosso caráter e a nossa personalidade, e fazendo-nos cada dia melhores. Que Jesus nos abençoe, que Bezerra de Menezes nos ampare em nossa caminhada, e que assim seja. Queridos irmãos, não anotei aqui no quadro, mas relato para vocês. Os livros que utilizei para a preparação deste tema foram os capítulos 2, 6 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a obra Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 1, e também a obra Antologia Mediúnica do Natal, que tem crônicas de diversos espíritos, psicografada por Chico Xavier. Então vamos ao estudo, à explanação do tema que nos cabe hoje. O mundo aguardava com ansiedade. Estudiosos das profecias asseguravam que ele viria. Um rei poderoso, capaz de revolucionar o mundo, o rei dos judeus. Mas onde nasceria essa criança? E chegado o tempo predito nas profecias, os personagens que conhecemos como os 3 reis magos saíram do Oriente em direção a Jerusalém. Estes 3 reis magos, na verdade, eram grandes conhecedores de astrologia. O termo mago, na época, significava isto: conhecedor, estudioso da astrologia. Os antigos estudavam os astros e por eles se guiavam. Daí a importância destes estudos para aquelas comunidades. Os reis magos, saindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e imediatamente perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E Herodes, que reinava em Jerusalém nesse tempo, governador daquela parte do mundo, sabendo desta notícia, perturbou-se extremamente com a chegada desses visitantes. E de logo convocou os sacerdotes e escribas para que identificassem nos mapas astrológicos e nas profecias aonde nasceria este novo rei. E após os estudos feitos, eles disseram: o rei nascerá em Belém de Judá, porque assim foi escrito pelo profeta. Então Herodes chamou os magos e lhes pediu que assim que encontrassem o lugar, o avisassem, porque ele também queria adorar este menino, este novo rei. Os 3 reis magos seguiram sua viagem nesta busca
E eis que a estrela que viram no oriente paira sobre um estábulo. E chegando ali, encontraram um menino envolto em palhas, em peles, em panos, deitado sobre o que seria o coxo para os animais comerem, que é o que se chama... agora me fugiu a palavra. Que é o que se chama... daqui a pouco vem. Bom, os 3 reis magos chegaram, viram aquela cena do menino com Maria e José, cercado de animais, que o aqueciam com o seu calor, né? E imediatamente, prostando, o adoraram e lhe ofereceram presentes simbólicos. Melquior lhe ofereceu ouro, Baltazar lhe ofereceu mirra, Gaspar lhe ofereceu incenso. E durante a noite, nos sonhos, os 3 reis magos foram avisados por um anjo para que retornassem ao Oriente por outro caminho, porque Herodes estava em perseguição contra eles. Dando-se conta de que havia sido enganado pelos magos, Herodes bola um crime hediondo, determinando que os meninos abaixo de 2 anos fossem simplesmente passados no fio da espada e mortos. Mas o tempo da Boa Nova já estava instalado, e nada do que a pequenez e a maldade humana organizasse seria o suficiente para deter os ventos da renovação que chegavam a todos os quadrantes. O escritor maranhense Humberto de Campos nos relata, em seu livro A Boa Nova, no capítulo 1, que o ambiente daquele tempo, antes mesmo da chegada do Nazareno, era de renovação. E nos explica que o Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Nos fluidos do planeta emergiam os que iriam preparar a vinda do Senhor e que se transformariam em seus humildes seguidores. Então, a Terra, mesmo antes da chegada do Cristo, já experimentava, naqueles dias, uma nova onda, né, de renovação, né, como se aqueles que estivessem esperando o Cristo soubessem que, de acordo com as profecias, estava a hora. A manjedoura, que era o termo que eu esqueci há pouco minuto, onde estava deitado o menino, a manjedoura assinala o marco inicial da lição salvadora do Cristo, nos dizendo que a humildade é a chave de todas as virtudes. Não por acaso, Francisco de Assis utilizou a imagem da manjedoura, reconstituindo a cena bíblica do Novo Testamento, criando e instituindo no mundo a tradição de se montar presépio em todos os natais. Foi uma iniciativa de Francisco de Assis. Na manjedoura tinha início a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrena. Pois Jesus ali nos entregou o código de fraternidade e amor para nos guiar eternamente. De tão simples, a lição da manjedoura tem sido relegada a um segundo plano. Apesar dos imensos progressos alcançados no planeta, o ser humano segue amargurado, conflitado, assolado constantemente por doenças de difícil diagnóstico, buscando desesperadamente a verdade da vida, algo que lhe apazigue as angústias do coração. Mas o Natal, na imagem simples da manjedoura, nos indica sempre qual o caminho a seguir. O homem continua distante da verdade, negando o valor da fraternidade e da paz, em detrimento de outros valores. Continua a centrar seus objetivos apenas e tão somente na segurança material e em tudo mais que é efêmero
e que lhe proporciona uma enganosa segurança. Emmanuel nos diz que nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. Os recursos para o bem viver são cada vez mais requintados e complexos. As sociedades se esmeram em buscar novos objetos, novas alternativas, novos modos de viver, para proporcionar ao homem o máximo de conforto. Na busca desses confortos, o homem esquece que todo o poder emana de Deus e que somos, sim, os seus filhos muito amados. Participamos da sua obra, pois Ele conta conosco para a construção de um mundo feliz. Deus fez o mundo para nós. A terra é a nossa casa. É aqui que devemos edificar o hoje e o amanhã com quem sonhamos. É aqui que devemos construir a obra que gostaríamos de já ter encontrado pronta. É aqui que precisamos dar o nosso esforço, o nosso suor, para que o amanhã seja melhor do que o ontem e que o hoje possa nos trazer alguma esperança. Iludidos, elegemos objetivos que nos apartam das aquisições do coração. Quando a vida nos apresenta os resultados, após longos anos de luta, olhamos para as nossas mãos e elas estão vazias. Olhamos para o nosso lado e não vemos mais ninguém. Até quando estaremos presos nestas ilusões? Talvez por isso o Natal para muitos ainda aborreça e incomode. Muitos de nós se sentem tristes e deprimidos. Queremos que tudo passe logo, pois nada temos a oferecer ao aniversariante. Essa é a verdade. Apenas temos a pedir. É certo, e é bom que pensemos nisso, que Deus não condena os prazeres terrenos. Em nenhuma parte do Evangelho de Jesus encontraremos esta frase. O que é condenável é o abuso que se faça deles em prejuízo das coisas da alma. Deus sabe que necessitamos de coisas materiais para viver. Um teto, a forma com que nos transportamos, um trabalho, o alimento, a roupa que nos cobre, o acesso à educação, à saúde. O Divino Senhor conhece as nossas necessidades. Mas Jesus também disse que meu reino não é deste mundo, nos advertindo que a verdadeira vida é a espiritual e que não devemos nos dedicar apenas e tão somente ao que é transitório. No capítulo 2 do Evangelho, intitulado Meu reino não é deste mundo, nós podemos ler o seguinte, no item 5. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. É o pensamento dos materialistas. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente. Não enxergando bens mais preciosos do que os da terra, faz como uma criança que não vê outra coisa além de seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. A perda do menor dos seus bens é um doloroso desgosto, um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. A vaidade ou o orgulho feridos constituem os tormentos que fazem da sua vida uma eterna angústia, entregando-se assim voluntariamente a uma verdadeira tortura a todos os instantes. E daí decorre
várias doenças psicossomáticas. Sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está colocado, tudo toma ao seu redor enormes proporções. O mal que o atinja, assim como o bem que toque aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Tal como para aquele que está no interior de uma cidade, tudo parece grande. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe, então, que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas frágeis e transitórias se preocupem tanto para conseguir um lugar que os eleve tão pouco e por tão pouco tempo conservarão. Assim é que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Portanto, queridos amigos, para aquele que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições do dia a dia pesam muito, mas nenhuma esperança parece suavizar essa amargura. Para estes, disse Jesus no capítulo 6, vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Buscando o auxílio novamente no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, vamos encontrar lá texto belíssimo, né, sobre as bem-aventuranças. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, aquilo que somos tão carentes. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, aquilo que temos o suficiente e até demais. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna, a caridade e a humildade. E diz ele, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos, perdoai-lhes as ofensas se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar e exemplificar. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente, em termos bem definidos, como condição absoluta da felicidade futura. E lembramos aqui o maior mandamento. Amarás a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, e ao próximo como a si mesmo. Queridos amigos, sabemos que neste momento muitas famílias não fazem festa. Lamentam a ausência dos seus entes queridos, que retornaram à pátria espiritual pelas mais diversas circunstâncias, doenças, acidentes, principalmente sob a pandemia que nos assolou este ano. É necessário que todos nós mantenhamos a paz íntima, a tranquilidade. Que voltemos os nossos olhos
para Deus de misericórdia, Deus Pai, para Jesus, seu Filho amado, que olhemos à nossa volta. Se nesta caminhada alguém do nosso meio familiar ou afetivo retornou à pátria espiritual, nos deixando temporariamente antes do nosso encontro, é também preciso que a gente se olhe e olhe em nosso entorno, né? Para que a gente se dê conta da preciosidade dos momentos que temos aqui na Terra, na atual encarnação. A vida vai passando e cada um de nós vai, sem querer, se perdendo nas preocupações materiais e terrenas e deixando-nos absorver por completo nessas preocupações. É o filho doente, é o filho desempregado, é o filho drogado, é o filho doente, é a companheira ou o companheiro conflitado, com problemas. São os problemas profissionais, sentimentais, são os problemas de saúde, são os problemas de relacionamento na própria sociedade. E nós vamos vivendo como se uma folha fosse nos levando pelo vento, sem termos paradeiro, sem nos darmos conta. O Natal é uma festa religiosa que nos pede um momento de reflexão. Voltamos à imagem da manjedoura, da simplicidade. Jesus, na sua grandeza, chega à terra, não como um rei coroado, com um manto de veludo, com joias, com riquezas aparentes. Chega com as mãos cheias de dádivas e de luz para nós, repleto de amor, de esperança, nos dizendo que vale mais, que passamos a dar valor às coisas do Espírito. Evidente que, como já ficou muito claro, não podemos e não devemos colocar de lado a nossa vida material. Ela segue. Nós precisamos, sim, dar conta do nosso dia terreno, material, das nossas necessidades, dos nossos desafios. Mas isso não impede que o nosso pensamento e o nosso coração esteja com o Mestre. Olhemos à nossa volta. Olhemos aquele filho com quem a gente talvez tenha dificuldade de se relacionar. Quando foi o último abraço? Quando foi que você disse que gostava dele, que ele era importante para você? Talvez ele fique envergonhado e até fuja desse encontro, mas não desista. Busque-o, abrace-o, beije-o, coloque a sua cabeça no seu ombro. Se você tem a sorte de ter uma família ao seu lado, e ter um teto e um alimento na mesa, agradeça a Deus. Fale disso para a sua família. Aparentemente, eles vão achar bobagem. Eles vão rir. As crianças, os adolescentes, os adultos vão ficar quietos, envergonhados. Mas você que está me escutando e tem uma família, fale disso para eles. Diga-lhes que devem agradecer. Agradeça, dê o exemplo. Agradeça o teto que está na sua cabeça, as oportunidades que lhe chegaram, a veste que você tem, as oportunidades que a vida lhe deu, o alimento que você tem acesso, pouco ou muito, mas está na sua mesa, a água bendita que sai das torneiras. Nem todo local no planeta tem água. Nem toda mesa tem alimento. Nem todo ser humano tem vestimenta. Agradeça o remédio. Agradeça as coisas que você tem acesso. Agradeça as dificuldades e as limitações que fazem com que você pense nisso tudo. Faça com que você valorize tudo isto. Tá? Você não está no mundo a passeio.
A sua passagem na Terra não é uma excursão festiva. A reencarnação é uma escola de aprendizado. E as dificuldades que se lhe apresentam no caminho hoje, se bem examinadas, lhe dirão com clareza os problemas que você precisa vencer. Os familiares difíceis que às vezes estão à sua volta e que tanto lhe renegam e que lhe tanto aborrecimento às vezes lhe trazem, cada um traz uma mensagem. Olhe para eles como uma carta de Jesus. Um precisa da sua atenção, do seu carinho, do seu alimento, da sua educação. O outro precisa da sua palavra, do seu apoio moral. O outro só precisa que você o abrigue no seu teto. Ninguém está ao nosso lado por acaso. Nenhum problema nos bate à porta por erro de endereço. Estamos aqui na vida em aprendizado intenso, que neste Natal, comemorando o aniversário daquele que é o nosso mestre, a nossa luz e o nosso guia, você possa se lembrar de tudo isto. Querido irmão, querida irmã, desejo que o seu Natal seja de muita luz, de muita paz. E se você estiver sozinho em casa, erga as mãos para o céu e agradeça em prece pelo dom da vida, por todos aqueles que já passaram no seu trajeto, por todos aqueles que ainda passarão e por todas as oportunidades que Deus certamente vai lhe proporcionar de fazer o bem e ser feliz. Paz no Natal. Que Jesus esteja no seu lar esta noite. Que a sua casa seja iluminada de bênçãos. Que os anjos iluminem e toquem músicas suaves, que chegue ao seu coração e à sua mente, como uma mensagem de esperança e de amor. A vida continua, meu irmão. Com pandemia, sem pandemia, com doença, sem doença, estamos aqui por amor a Jesus, para aprender sempre. Bênçãos do céu na sua caminhada. Damos graças a Deus e, mais uma vez, lhe digo do fundo do meu coração, Feliz Natal. Muito obrigada.